Olá, bem-vindos à monitoria de princípios de processos químicos. Eu sou Isabela Quaranta, do PET Engenharia Química UFC, e hoje nós abordaremos sobre diagrama de fases e equilíbrio líquido-vapor. De início, nós trabalharemos primeiro com o equilíbrio líquido-vapor. Como o próprio nome já diz, esse é um estado termodinâmico que trata da coexistência de líquido e vapor a dadas características do sistema. Para nós definirmos essas características, nós precisamos trabalhar um pouquinho com a regra de fases, em que ela diz que o número de variáveis independentes necessários para caracterizar o sistema vai ser igual a 2 menos π, sendo π o número de fases, mais n, sendo n o número de componentes. Como nós trabalhamos na termodinâmica usualmente com dois componentes, então n vamos tratar como sendo 2, e substituindo na nossa regra de fases, nós teremos que F vai ser igual a 4 menos π. Observe que π, por ser um número de fases, deve ser no mínimo 1, ter um valor igual a 1, pelo menos. Desta forma, nós precisamos de, no máximo, 3 variáveis independentes para caracterizar todo o nosso sistema. De forma usual, nós consideramos essas 3 variáveis sendo pressão, temperatura e composição. Vocês podem ver um pouquinho mais sobre regra de fases numa outra videoaula aqui no canal, o link vai estar aqui na janela. E ao lado vocês podem perceber que nós temos P, X, Y em outro eixo e outro eixo com temperatura. Sendo assim, todas as características do sistema podendo ser demonstradas através de um gráfico tridimensional. Bom, a partir desse conhecimento, nós agora temos o uso da lei de Raoult, que parte de duas hipóteses, uma para a fase líquida e uma para a fase vapor. A primeira hipótese é que, na fase vapor, o gás é ideal, de forma que isso vai gerar uma consequente necessidade de pressões baixas e moderadas para a fase vapor da lei de Raoult. A fase líquida, por sua vez, também deve ser uma solução ideal, necessitando que as espécies envolvidas sejam quimicamente similares, ou por isômeros ou por séries homólogas. A partir dessas duas hipóteses, foi enunciado que YI, a composição da fase vapor, vezes a pressão total do sistema, P, vai ser igual a XI, que é a composição da fase líquida, vezes a pressão parcial daquele componente no sistema. Essa pressão parcial de saturação, ela pode ser calculada pela lei de Antoine, que a partir das informações nos fornecidas pelo Smith-Van Ness, nós utilizaremos como ln de Psat é igual a A menos B sobre C mais temperatura em graus Celsius. Essa lei de Antoine pode alterar de acordo com as constantes que você for usar. Se as constantes se basearem em uma temperatura em Kelvin e um log de Psat, não ln, mas de início nós utilizaremos esse padrão. Dando continuidade, nós vamos agora estudar cada uma das regiões daquele diagrama tridimensional. A primeira região seria o diagrama PXY, em que ele é dividido em dois momentos. O primeiro, a parte superior do diagrama, é um líquido subresfriado e a parte inferior do diagrama é um vapor superaquecido. Esses nomes provêm de supondo qualquer ponto que nós tenhamos sobre essa linha vermelha. Chamamos essa linha de linha dos pontos de bolha, que é a linha PX1. É uma linha onde aparece, se você estiver no líquido subresfriado e começar a aquecer, no nosso caso, começar a diminuir a pressão, quando chegarmos a um determinado ponto em cima da linha, vai surgir a primeira bolha do início vai saturar esse líquido e nós vamos ter a primeira bolha do vapor. O que é importante nós notarmos? Se nós estamos num ponto sobre a linha e começarmos a expandir o sistema, a tendência é que a temperatura do sistema também aumente. Então, para poder a gente não manter-se no mesmo ponto e sim subir para a fase líquida, nós precisamos que esse líquido esteja a uma temperatura muito baixa. De forma contrária, mas com o mesmo raciocínio, a mesma coisa acontece para o vapor superaquecido. Nós precisamos que a temperatura seja mais alta do que a temperatura de saturação em pontos gerais. E a nossa linha azul vai ser a linha dos pontos de orvalho. Se nós partirmos do ponto A até um ponto D, nós temos aqui que a temperatura será constante na mesma linha
E à medida que nós vamos comprimindo o nosso líquido no ponto A, nós vamos chegar até um determinado ponto B, que é o chamado ponto de bolha. Ele tem uma determinada composição global, e esta composição global vai ser igual à composição para x1, no nosso caso, porque o nosso eixo horizontal do gráfico é x1, y1. Da mesma forma, como nós vamos ter esse ponto de x1, nós vamos agora fazer uma chamada linha de amarração para poder encontrarmos o ponto B'. Esse ponto B', ele vai nos dar a composição da parte vapor do nosso sistema em equilíbrio. É só imaginar que quando acontece a saturação, nós vamos ter sim uma composição de líquido e uma composição de vapor, mesmo a composição de vapor sendo mínima. Mas essa composição de vapor vai ter uma certa quantidade de Y1 e uma certa quantidade de Y2, supondo 2 componentes, que é o nosso padrão. Então, nós vamos prolongar essa linha B, esse ponto B' até o eixo X, até o eixo horizontal, e vamos encontrar qual é o valor da composição do vapor. Vocês podem perceber que deve estar entre 0,7 e 0,8 a composição do vapor em B', enquanto que a composição do líquido, no ponto B, é 0,6. Se continuarmos descendo, nós vamos passar por uma região bifásica, que é essa região que compreende do ponto B até o ponto C, entre as linhas. E o nosso ponto C vai ser o nosso ponto de orvalho. É quando a última gota aparece e tudo a partir daquele momento, de qualquer compressãozinha maior, se tornará apenas vapor. Da mesma forma que aconteceu no ponto de bolha, no ponto de orvalho nós também vamos ter uma certa composição de líquido, que é o nosso C'. Novamente, se descermos de C' até o eixo horizontal, nós vamos ver que está algo bem próximo de 0,4. A composição de x1 dentro desses pontos, dentro da composição de orvalho, de bolha, desculpa. Também é interessante notar que, como nós temos um diagrama de pressão, acontece que quando nós tivermos a composição sendo 100% x1, nós vamos ter e 100% y1, ou seja, nós vamos ter um ponto em que as composições são iguais de x1 e y1, nós vamos ter apenas y, apenas o composto 1 no sistema. Então, a pressão do sistema será a pressão de saturação de 1. A mesma coisa ocorre quando temos apenas o composto 2 no sistema, ou seja, nós não temos nada de x1 e nada de y1. Vocês podem notar que a inclinação da reta vai nos dizer muita coisa nesse sistema, principalmente quanto à volatilidade dele. Supondo uma temperatura constante para todo o sistema, nós vamos ter que P1 tem uma pressão muito maior do que P2 naquele ponto. Então, para uma mesma temperatura, a pressão P1 vai ser maior do que a P2, ou seja, foi mais fácil P1 escapar para a fase vapor do que P2 escapar para a fase vapor. Desta forma, nós podemos dizer que o componente 1 do nosso sistema com certeza é mais volátil. De forma semelhante, nós vamos ter agora o gráfico TXY, que define, nós mantivemos as cores, então nós temos que a região vai ser invertida, a região superior, como é maior temperatura, vai ser um vapor superaquecido, e a região inferior, como ela tem a menor temperatura, ela vai ser um líquido subresfriado. As linhas, nós teremos que a linha vermelha, novamente, será as linhas de ponto de bolha, a linha x1, ela está mais próxima do líquido, e a linha azul, nós teremos a linha dos pontos de orvalho, novamente, ela está mais próxima do vapor. Por que o nome é ponto de orvalho? Supondo que você esteja no vapor e você vai resfriando o seu sistema até que ele chegue nessa linha azul. Nessa determinada linha aparecerá a nossa primeira gota de líquido. Dessa forma, nós temos como se fosse a cassação de orvalho, de o ambiente está úmido, então sobre as folhas só surgem pequenas gotículas de líquido. Então, nós vamos novamente partir de uma linha AD, A sendo um ponto qualquer em um vapor superaquecido e D sendo um ponto qualquer na mesma pressão
e na mesma composição, sendo que sendo líquido subresfriado. Nós vamos ter que B' vai ser o ponto de amarração junto a B, porque B é a composição do nosso Y nos pontos de orvalho, e B' será a composição do nosso X nos pontos de bolha. Será o prolongamento da linha. Da mesma forma, acontecerá com C, de forma análoga nós realizada anteriormente. Nós teremos que C e C' são as composições tanto de líquido quanto de vapor para este ponto sobre a linha dos pontos de bolha. Para qualquer composição variável que você tenha, você deve prolongar essa composição do ponto dentro da região bifásica para regiões que encostem as linhas para poder descobrir a composição. Isso é chamado linha de amarração. Todos os pontos sobre a linha de amarração estão a mesma composição de líquido e a mesma composição de vapor. Novamente, nós vamos ter as temperaturas de saturação, T1 e T2, e agora nós vamos observar algo que não contradiz o que falamos anteriormente. Se nós temos uma determinada pressão, essa pressão foi alcançada com T1 a uma menor temperatura do que a T2, ou seja, para nós completarmos uma pressão X, uma pressão A no sistema, nós vamos precisar de uma temperatura inferior no componente 1 do que nós precisaríamos no componente 2, fazendo com que desta forma nós possamos garantir que T1 seja mais volátil que T2. Para fixarmos melhor o assunto, vamos resolver uma questão sobre gráfico e que nos pede para construir um gráfico PXY e um gráfico TXY para o sistema binário acetonitrila e nitrometano nas condições impostas abaixo. Então, nós teremos uma temperatura constante de 75 graus para o gráfico PXY e uma pressão constante de 70 kPa para o gráfico TXY. Então, primeiro, nós precisamos saber se a lei de Raoult vai ser válida nesse sistema. Para acetonitrila e nitrometano, nós precisamos verificar se as pressões vão ser baixas ou moderadas e se elas são quimicamente similares, ou seja, isômeros ou de séries homólogas. A pressão nossa será 70 kPa para o nosso gráfico de temperatura constante. Então, se nós pegarmos a pressão ambiente como um ATM, que é igual a 101 kPa, nós podemos considerar sim que a pressão vai ser inferior à atmosférica, logo é uma baixa pressão. E quanto a ser quimicamente similar, nós temos aqui as duas estruturas, que não nos diz muito visualmente, mas pesquisando um pouco na literatura, nós encontramos que elas são séries helotrópicas. Elas possuem índices muito próximos, com diferença de 0,01 entre as forças de eluição. E força de eluição seria a capacidade de absorção do solvente a partir de um sistema padrão. Então, sim, nós temos uma série homóloga e nós podemos utilizar a lei de Raoult. Então, nossa primeira providência será calcular as pressões de saturação. Nós temos a lei de Antoine, a temperatura constante de 75 graus Celsius, e aqui nós temos os valores de A, B e C para a acetonitrila e para o nitrometano. Substituindo A, B e C em P1 sat, nós vamos ter que P1 sat vai ser igual ao lado direito da equação, e isso, o lado direito da equação, sendo um exponencial de E. Porque nós temos ali N, nós vamos passar com uma função contrária. Então, substituindo, nós vamos obter que P1 sat vai ser igual a 83,21 kPa e P2 sat vai ser igual a 41,98 kPa. Com os valores das pressões de saturação, nós já podemos equacionar P por X1. Então, nós vamos partir da lei de Raoult, isolando desta vez Y1, porque nós também sabemos que as composições... Nós queremos equacionar por X1. Então, nós podemos eliminar o Y1 da nossa situação, porque ele não nos servirá. Então, nós utilizaremos o artifício matemático de dizer que a composição que nós não precisamos saber para a construção daquela parte do gráfico, ela terá um somatório igual a 1. Isso é meio óbvio, porque as composições... O Y1 vai ser a composição da substância 1 na fase vapor. Então, nós temos que
de todas as composições, a soma delas tem de dar 1, porque são frações molares. Então, nós vamos isolar o yi e aplicar um somatório de que yi é igual ao somatório de xi vezes pi sat sobre p. Vamos passar o p, que é constante, de volta para o lado esquerdo da equação. Então, nós teremos que p vai ser igual ao somatório de yi, que vai ser igual ao somatório de xi vezes pi sat. Substituindo o somatório de yi por 1, nós vamos obter, por fim, que p é igual ao somatório de xi vezes pi sat. Abrindo esse valor, para poder nós termos maior noção, nós vamos poder utilizar como p é igual a x1 vezes p1 sat mais x2 vezes p2 sat. Para equacionar p por y1, nós vamos fazer de modo semelhante, sendo que agora nós não precisamos utilizar o x1, então o somatório será de x1 igual a 1, xi igual a 1. Isolando o xi, nós vamos obter, e aplicando o somatório, nós vamos obter somatório de xi é igual ao somatório de p vezes yi sobre pi sat. Se nós juntarmos os somatórios no mesmo lado da equação e isolarmos p, nós vamos obter que p vai ser igual ao somatório de xi dividido por somatório de yi sobre pi sat. Então, substituindo o somatório de xi por 1, nós vamos obter que p vai ser o inverso do somatório de yi sobre pi sat. Abrindo essa equação, nós vamos obter, por fim, que p é igual a 1 sobre y1 sobre p1 sat mais y2 sobre p2 sat. Colocando em forma gráfica essa situação no Excel, nós vamos obter que pressão de bolha vai ser igual à composição x1, y1, que vai ser a mesma, a gente está considerando o mesmo eixo, vezes a pressão de saturação em 1. Para a pressão de bolha, nós vamos utilizar os valores de x1. Então, nós vamos ter que x1 vezes a pressão 1 de saturação, mais 1 menos x1, que vai ser o valor de x2, vezes a pressão 2 de saturação, igual a pressão de bolha. Isso nós vamos fazer por todo o caminho até chegar ao final. Reparem novamente que a pressão de bolha não pode ser construída traçando uma reta, por ela ser linear. Por ela ser linear, nós podemos traçar uma reta do ponto 41,98 de pressão até o ponto 83,21. No gráfico vocês podem notar que a linha vermelha ela é uma reta que vai de ponto a ponto. Enquanto que a linha azul ela já faz uma curva um pouquinho maior. Porque a linha azul ela não é linear, ela é o inverso de uma divisão. E, por outro lado, a linha vermelha ela é uma média ponderada, então ela é mais simples de se calcular. A pressão de orvalho nós vamos calcular como mostrado atrás, 1 sobre pressão a x1, y1 na verdade, para aqui a gente já vai usar a composição sendo y1. Então, 1 sobre y1 dividido por p1 sat, mais 1 menos y1 sobre p2 sat. Vamos fazer isso até o final e pedir para o Excel plotar e o gráfico fica de acordo com o que é esperado pela literatura. Em seguida, nós vamos agora entender como é que calcula a temperatura de saturação para fazer o gráfico TXY. Nós vamos partir de ln de Psat igual a menos B sobre C mais T, que é a lei de Antoine. E nós vamos substituir, como nós não vamos ter agora uma pressão de saturação, nós vamos ter uma pressão constante, nós vamos utilizar o termo P, ln de P, vai ser igual a menos B sobre C mais essa agora nossa nova temperatura de saturação. Através de manipulações matemáticas, nós primeiro vamos trocar ln de P com B sobre C mais T sat de local. Então, nós vamos obter que B sobre C mais T sat vai ser igual a menos ln de P. Em seguida, vamos passar A menos ln de P dividindo e C mais T sat multiplicando. Então, nós vamos obter, por fim, jogando C para o lado direito da equação, que a temperatura de saturação, ao uma dada pressão, vai ser igual a B sobre A menos o ln dessa pressão, menos o valor de C.
Então, agora substituindo apenas pelos nossos valores já tabelados, em que P vai ser igual a 70 kPa, e nós já temos valores de A, B e C, que são próximos relativamente, nós vamos encontrar que T1sat vai ser igual a 2.945,47, dividido por 14,2724, menos ln de 70, tudo isso menos 224, e nós vamos encontrar que a temperatura de saturação do componente 1 vai ser 69,84 graus Celsius para a pressão de 70 kPa. De forma semelhante, nós fazemos para T2 e nós encontramos que a temperatura de saturação do componente 2 para 70 kPa vai ser igual a 89,58 graus Celsius. Por fim, nós vamos abordar um pouco de azeótropos, que é um desvio extremo da idealidade. Ele é um ponto em que nós temos que as composições X e Y para o componente serão iguais. Ela vai ocorrer devido a certas semelhanças em várias características do composto, não cabe abordar isso nessa aula. E ele só ocorre a uma determinada temperatura e uma determinada composição para o mesmo grupo de pressão. Você pode ter vários conjuntos, temperatura, composição, dependendo da pressão, mas, como você pode ver, só é um gráfico de azeótropo, porém existe apenas um ponto de composição azeotrópica. Tanto aqui nesse gráfico quanto nesse outro. Isso aqui nós consideramos um azeótropo de máximo, porque é um azeótropo em que a temperatura é máxima. Um azeótropo de temperatura máxima gera um azeótropo de pressão mínima, enquanto que um azeótropo de temperatura mínima gera um azeótropo de pressão máxima. E nós podemos observar, por enquanto, só os gráficos de temperatura. Um pouquinho mais de leitura, vocês conseguem encontrar mais os gráficos de pressão. Esse último gráfico, como nós vimos, nós podemos ter no gráfico tridimensional uma vista pressão, composição, temperatura, composição, e nós também podemos ter a vista composição, composição, que é o gráfico XI por YI. No primeiro, nós vamos ter um gráfico usual, em que a reta que vai de 0 a 1 a 45 graus do eixo horizontal é a reta de composições iguais. E nessa reta nós temos o chamado ponto A. Esse ponto A, ele vai ser exatamente o nosso ponto de pressão máxima. Vocês podem ver cada uma dessas curvas aqui, que parecem curvas de nível, são curvas de pressão diferentes. Imaginem que vocês estão pegando aquele gráfico que a gente estava mostrando antes e olhando verticalmente, vendo as curvas de nível. Então, esse ponto A é o ponto de maior pressão, porque é o ponto mais alto das curvas de nível. E ao lado, nós vamos ter o gráfico do azeótropo para isso. Nós podemos ver que, para vários valores, nós temos o mesmo ponto em que XI igual a YI. Se nós traçássemos outras retas aqui, eles teriam outros pontos de composição igual, não necessariamente seria a mesma. Porém, é importante notar que, nesse caso, nós teríamos dois máximos de pressão. Um seria dentro dessa região aqui, em que nós temos essa primeira curva, seria no centro dessa região, e o outro seria no centro dessa segunda curva na região. Então, sendo dois máximos de pressão. Muito obrigada. Qualquer dúvida podem mandar por inbox. Continuem acompanhando os vídeos do PET Engenharia Química. Nós agradecemos muito a sua atenção e até o próximo vídeo.